O sol mal havia tocado o horizonte quando Augusto, como fazia todos os dias há mais de 30 anos, saiu de casa com seu chapéu de couro já envelhecido e o passo firme de quem dominava cada centímetro daquela terra. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar após a chuva da madrugada. Ele caminhava em direção à cerca dos fundos, onde os cavalos costumavam se reunir nas primeiras horas do dia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Os animais estavam inquietos, relinchando com insistência, os olhos voltados para a curva da cerca, exatamente onde o mato era mais alto. Augusto apertou os olhos, desconfiado. Um vulto. Algo pequeno. De início, pensou que fosse apenas um saco de estopa, ou talvez algum animal ferido. Mas, ao se aproximar, o mundo pareceu parar. Ali, sobre a madeira úmida da cerca, repousava um cobertor azul claro, grosseiramente dobrado. Dentro dele, um bebê, tão pequeno que mal se movia, dormindo com os punhos fechados como se agarrasse o próprio destino. Ao lado, uma folha dobrada cuidadosamente, protegida por um prendedor de roupa enferrujado. Era uma carta. Augusto sentiu o coração disparar. Olhou ao redor procurando alguém. Ninguém. Apenas ele, o bebê, e o silêncio quebrado apenas pelos relinchos inquietos. Com mãos trêmulas, ele pegou a carta. E antes mesmo de abrir, uma lágrima solitária já escorria pelo rosto marcado do velho fazendeiro. A carta tremia entre os dedos calejados de Augusto. Por um instante, ele hesitou. Sentiu o peso de algo que ainda nem havia lido. Respirou fundo, como se estivesse prestes a encarar um fantasma. Então, com cuidado, desdobrou o papel. A caligrafia era feminina, delicada, mas carregada de pressa. Algumas letras tremiam, como se escritas às pressas ou sob intensa emoção. Ele começou a ler em voz baixa. Se você está lendo isso, é porque eu já fui embora. Não me julgue. Eu não tive escolha. Esse bebê precisa de alguém. Precisa de um lar. Precisa de você. Os olhos de Augusto correram pelas linhas, o peito apertando a cada palavra. Eu não tenho mais forças. Tentei o quanto pude, mas estou doente. E o pai dessa criança, o pai desapareceu. Nunca mais voltou. Me disseram que você é o único parente vivo, mesmo que nunca tenha reconhecido esse título. Não peço nada além de uma chance para ele. Augusto franziu o senho, confuso. O pai dessa criança? Repetiu em pensamento. Mas a resposta viria logo depois. Esse bebê é seu neto, filho de Davi, aquele que você expulsou de casa há 9 anos. O papel escapou das mãos de Augusto e caiu no chão úmido. O mundo girou. As pernas fraquejaram, e ele precisou se apoiar na cerca para não cair. Ficou em silêncio por longos segundos, encarando o vazio. Davi. Aquele nome que ele não ouvia em voz alta havia quase uma década. Aquele nome que ele fingia não existir. Augusto olhou para o bebê. As bochechas rosadas, a respiração leve, o queixo pequeno e teimoso era o mesmo do pai. Uma rajada de vento cortou o silêncio. Mas dentro de Augusto, o que havia era um furacão. Augusto pegou o bebê no colo como se segurasse o próprio passado nos braços. A criança não chorava, apenas ressonava baixinho, como se confiasse instintivamente naquele estranho de botas sujas e mãos trêmulas. A carta continuava caída no chão, e por mais que ele quisesse fugir, as palavras estavam queimadas na memória. Aquele que você expulsou de casa há 9 anos. A frase se repetia, latejando como uma ferida reaberta. Augusto se ajoelhou ali mesmo, no barro, diante da cerca, sem se importar com a lama que manchava sua calça de brim surrado. O bebê abriu os olhos por um instante, olhos escuros, atentos, que pareciam mais antigos do que deveriam ser, como se soubessem de algo que ninguém mais sabia. Augusto sussurrou quase sem voz. Davi, meu Deus, Davi. A culpa veio como um raio, rápida, cruel e certeira. Ele se lembrou da última discussão. Davi, com 19 anos, apaixonado por uma moça da cidade, uma daquelas meninas que na cabeça de Augusto só traria desgraça, criada sem chão, sem raízes, independente demais. Ele não suportava isso. Você vai jogar sua vida fora, moleque! Ele dissera furioso, com o rosto vermelho e o punho cerrado na mesa. Pai, eu amo ela. É minha decisão. Davi retrucou firme. Augusto se levantou e disse a frase que ecoaria por anos. Então pegue suas coisas e nunca mais volte para esta casa. E Davi foi, sem olhar para trás. Agora, Augusto olhava para a frente. E ali estava,
o fruto de tudo o que ele renegou. Um bebê indefeso, entre o nascer do sol e os escombros de um orgulho velho demais. Com o bebê nos braços, ele se levantou, deu meia volta e começou a caminhar em silêncio, sentindo que cada passo o afundava ainda mais no peso do arrependimento. Mas era só o começo. Quando Augusto surgiu na estrada de terra que levava de volta à sede da fazenda, o céu já estava mais claro. 1 ou 2 galos ainda cantavam ao longe e o cheiro do café fresco escapava da cozinha da casa principal. Mas nada disso parecia real para ele. Seus olhos estavam fixos no bebê adormecido, como se o mundo ao redor tivesse perdido a cor. Do alpendre, Dona Zuleide, a cozinheira que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos, enxugava as mãos no avental quando viu o patrão vindo com algo no colo. De início, franziu o senho, sem entender. Ué, o que é isso? Murmurou sozinha, descendo os degraus. Atrás dela, 2 peões interromperam a conversa sobre a próxima ordenha e também se viraram. Ele tá carregando um bebê? Disse um, quase rindo de nervoso. Augusto parou na porta da cozinha. Seus olhos estavam inchados, o rosto vermelho. Mas não havia raiva. Havia algo novo ali. Uma mistura de culpa e ternura que ninguém conhecia naquele homem duro feito pedra. Zuleide, arruma um lugar quente para ele. Um bercinho, uma coberta. Rápido, disse com a voz embargada. Ela se aproximou devagar, ainda sem acreditar. De quem é essa criança, seu Augusto? Ele não respondeu de imediato. Apenas entregou o bebê para os braços experientes da mulher. Zuleide o segurou com cuidado e, num instante, viu a cartinha amassada no bolso do patrão. Isso tem a ver com o Davi, né? Augusto a encarou, surpreso. Como sabe? Mulher sente. E eu vi esse olhar antes, quando o senhor expulsou o menino daquele jeito. Ninguém esquece um erro assim. Augusto baixou os olhos, como se tivesse levado um tapa. É filho dele, meu neto. O silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer grito. Zuleide apertou o bebê contra o peito, os olhos marejados. Então, talvez ainda tenha jeito. Augusto suspirou fundo. Eu preciso encontrar o Davi, antes que seja tarde demais. A cozinha, antes repleta do cheiro de pão quente e conversas matinais, agora era um templo de silêncio. O bebê mamava no colo de Zuleide, que o embalava com a ternura de uma avó. Augusto permanecia de pé, imóvel, como se não soubesse onde colocar as mãos. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia perdido. Zuleide, você tem ideia de onde o Davi pode estar? Perguntou por fim com a voz baixa. Ela balançou a cabeça devagar. Depois que saiu daqui, ouvi dizer que ele passou um tempo em Ribeirão Preto. Trabalhou numa oficina, mas depois sumiu dos noticiários de parente. Ninguém mais soube de nada. Augusto apertou os olhos, frustrado. Aquilo era pior que procurar agulha em palheiro. E a mãe da criança? Ele continuou, tentando controlar o nó na garganta. Ela não deixou nome, nem telefone. Só a carta. Zuleide pegou novamente o papel, relendo as linhas manchadas. Ela diz que está doente, que não tem mais tempo. Augusto assentiu, com um suspiro profundo. Não consigo tirar da cabeça que esse bebê foi deixado para morrer. Se eu não tivesse ido àquela cerca hoje... Mas o senhor foi. E isso muda tudo. Augusto se virou de súbito. Foi até um canto da cozinha onde mantinha uma pequena escrivaninha com papéis e contatos antigos da fazenda. Começou a revirar gavetas, tirar fichas, remexer cadernos. O que está procurando? Zuleide perguntou. Um nome. Um velho conhecido do Davi. Eles cresceram juntos. Se alguém souber onde ele está, é o Vicente. Zuleide lembrou na hora. Aquele que virou motorista de aplicativo na cidade? Esse mesmo. Se ele ainda estiver por lá, talvez saiba de algo. Augusto puxou o celular antigo, discou com mãos trêmulas e levou-o ao ouvido. O coração batia forte. Chamou 1, 2, 3 vezes. Até que finalmente uma voz masculina atendeu do outro lado. Alô? Augusto engoliu seco. Vicente, é o Augusto, o pai do Davi. Preciso falar com você. É urgente. Do outro lado da linha, Vicente demorou alguns segundos para responder. O nome Augusto parecia pesar no ar. Quando finalmente falou, sua voz veio desconfiada. Fazendeiro Augusto? Pensei que o senhor... Bom, pensei que nunca mais fosse querer falar comigo. Augusto respirou fundo, sentindo a vergonha bater junto com a lembrança dos anos de silêncio. Eu mereço esse tom, Vicente. Mas não estou ligando por mim. É sobre o Davi. O silêncio do outro lado foi instantâneo, mas carregado. Vicente afastou o telefone do ouvido como se tentasse processar.
Aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou tenso. Ainda não sei. Augusto respondeu. Mas apareceu um bebê na minha fazenda hoje, deixado na cerca, com uma carta, dizendo que é filho do Davi. Vicente prendeu a respiração. Meu Deus! O Davi teve um filho? E eu não soube de nada, nem de que ele tinha sumido, nem da mulher dele. Preciso encontrá-lo, Vicente, antes que algo pior aconteça. Você sabe onde ele está? Vicente demorou a responder. Parecia relutar, mas enfim disse. Ele está em Franca. Ou estava até um mês atrás. Trabalhava numa marcenaria, mas estava doente, falando em voltar para a cidade natal. Eu tentei convencer ele a procurar o senhor, mas o Davi... Ele ainda tem muita mágoa. Augusto apertou o celular contra o ouvido, a voz mais firme agora. Vicente, me passa o endereço. Eu dou um jeito. Do outro lado, o amigo suspirou. Se o senhor vai mesmo até lá, prepare-se. O Davi não é mais o mesmo. A vida bateu pesado nele. Augusto fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Depois, respondeu com algo que não dizia há quase uma década. Eu vou trazê-lo de volta, nem que seja só para pedir perdão. O endereço anotado num pedaço de papel amassado tremia entre os dedos de Augusto. Era cedo demais para estar nas estradas, mas tarde demais para ficar esperando. A caminhonete velha da fazenda já estava com o motor ligado quando ele apareceu na varanda, com um semblante que misturava determinação e medo. Zuleide surgiu à porta com o bebê nos braços, enrolado agora num cobertor limpo de flanela grossa. Vai sozinho? Ela perguntou, estendendo a criança. Vou, mas ele vai comigo. Zuleide hesitou. Tem certeza, Augusto? Uma viagem longa, estrada ruim, um bebê nos braços. Ele pegou a criança com cuidado, ajeitou-a no banco de passageiro, preso com almofadas improvisadas e uma faixa para segurança. Ele precisa ver o neto, ver com os próprios olhos. Talvez isso quebre o gelo que eu nunca consegui derreter. Zuleide assentiu, segurando as lágrimas. E se ele não quiser ver o senhor? Augusto olhou o horizonte. Então ele vai ver o neto. E isso já basta. O portão rangeu quando se abriu. A caminhonete passou devagar, deixando uma nuvem de poeira para trás. Na casa, os peões pararam o que faziam. Era raro ver o patrão saindo daquela forma, sem aviso, sem traje de trabalho. Mas ninguém perguntou nada. Todos sabiam. Havia alguma coisa grande acontecendo. Na estrada de terra, entre buracos e curvas, Augusto sentia o coração bater fora de ritmo. Pensava no que diria, em como pedir desculpas depois de tantos anos. Mas toda vez que olhava para o bebê ao lado, dormindo como se o mundo fosse leve, ele ganhava um pouco de coragem. Horas depois, ao avistar a placa "Bem-vindo a Franca", o estômago apertou. Estava chegando, e não sabia se voltaria o mesmo homem. Franca parecia menor do que Augusto lembrava. Ou talvez fosse ele que agora enxergava as coisas com outros olhos. As ruas estavam mais movimentadas, mas havia uma melancolia no ar. Ou talvez fosse apenas a saudade que ele nunca teve coragem de admitir. Ele parou a caminhonete em frente à marcenaria indicada por Vicente. Um galpão simples, com uma placa de madeira já desbotada pelo tempo. Marcenaria São Lucas, móveis sob medida. O cheiro de serragem escapava pelas frestas e o som ritmado de marteladas ecoava lá dentro. Com o bebê ainda dormindo no banco do passageiro, Augusto desceu. Respirou fundo, como quem vai entrar em campo de batalha. E então entrou. Bom dia, disse, olhando ao redor. Um homem de meia idade, usando avental de couro e cheio de pó nos cabelos, se virou com desconfiança. Pois não? Estou procurando o Davi. Davi Rodrigues. Ele trabalhou aqui? O homem franziu o senho. Trabalhou sim, gente boa. Mas saiu faz uns 20 dias. Ficou doente. Tava tossindo muito, reclamando de dor no peito. Disse que ia procurar ajuda, mas... depois disso sumiu. Augusto sentiu o chão tremer sob os pés. Ele deixou algum endereço? Algum telefone? O marceneiro balançou a cabeça. Só sei que ele estava ficando num quartinho nos fundos da pensão da dona Iraci, perto da pracinha do Coreto. Se quiser tentar... Sem pensar duas vezes, Augusto agradeceu, voltou para a caminhonete e ligou o motor. O bebê começou a se remexer. Os olhos se abriram lentamente e um breve chorinho escapou dos lábios. Calma, meu netinho, murmurou Augusto. A gente tá chegando. E se Deus quiser, vai encontrar o seu pai. Mas ele sabia no fundo que o tempo era curto e que a chance de perder tudo de novo era real.
A pracinha do coreto parecia ter parado no tempo. Crianças corriam descalças ao redor das árvores, enquanto um senhor tocava sanfona debaixo de uma jabuticabeira. Augusto estacionou a caminhonete com cuidado, o coração apertado. Estava cada vez mais perto, mas o medo do que encontraria era mais forte do que nunca. A pensão da dona Iraci era uma casa antiga, de janelas azuis descascadas e varanda estreita. O cheiro de café passado se misturava ao de desinfetante forte. Augusto subiu os degraus de madeira, o bebê agora desperto em seus braços, olhando tudo com olhos curiosos. Bateu na porta. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque improvisado, atendeu com o senho franzido. Pois não? Dona Iraci? Augusto perguntou com a voz baixa. Ela mesma. O senhor quer quarto? Não. Estou procurando o Davi. Davi Rodrigues. Disseram que ele ficou aqui por um tempo. O rosto da mulher se transformou. A dureza deu lugar a uma compaixão súbita. Ah, meu Deus! O senhor é parente dele? Sou o pai. Ela apertou os lábios, hesitando. Depois deu um passo para o lado. Entra. A gente precisa conversar. Augusto cruzou a soleira com o bebê no colo. Sentou-se numa cadeira de palha, enquanto Dona Iraci preparava um café com mãos ligeiras. O Davi ficou aqui uns meses. Era um bom rapaz. Trabalhador, quieto, mas estava mal. Muito magro, tossia demais. Eu insistia para ele ir ao médico, mas ele dizia que não tinha convênio, nem dinheiro. E onde ele está agora? A mulher olhou nos olhos de Augusto com pesar. Internado, no hospital municipal. Foi levado de ambulância faz uns 15 dias. Não comia, não dormia. Desmaiou no corredor aqui da pensão. Augusto apertou o bebê contra o peito. Ele ainda está lá? Está. Mas o senhor precisa se preparar. Ele está bem fraco. O médico disse que a situação é grave. Augusto se levantou num salto. Me dá o endereço. Agora. Eu levo o senhor, disse ela pegando as chaves. Mas só peço uma coisa. Se tem algo para dizer para ele, diga logo. Não deixe para amanhã, não. Augusto olhou o bebê nos braços e, sem perceber, respondeu em voz alta. Eu já deixei tarde demais uma vez. O hospital municipal ficava a poucos quarteirões dali, mas para Augusto, cada metro parecia uma travessia por dentro de si mesmo. O bebê dormia novamente, aconchegado nos braços, alheio ao turbilhão que envolvia os adultos. Dona Iraci sentou-se ao lado, silenciosa, compreendendo o peso daquele momento. Na recepção, o som das máquinas, dos passos apressados e do telefone tocando não conseguiram abafar a ansiedade de Augusto. Boa tarde. Estou procurando um paciente... Davi Rodrigues. Ele foi internado há algumas semanas. A atendente digitou no computador, fez uma pausa e então respondeu. Quarto 206, segundo andar. Mas está em observação. Restrição de visitas. Eu sou o pai dele, disse Augusto sem pensar. Pela primeira vez em anos, ele disse isso em voz alta. E aquilo doeu. A atendente hesitou, mas diante do bebê e da expressão carregada do homem, assentiu com um gesto. Suba, mas por favor, fale com a enfermeira antes de entrar. Augusto atravessou os corredores com passos pesados. Cada porta que deixava para trás parecia um julgamento. Quando parou diante da porta 206, sentiu as pernas tremerem. A enfermeira veio ao seu encontro. O senhor é o pai do Davi? Sim. E esse é... meu neto. Ela o olhou com surpresa, mas não disse nada. Apenas abriu a porta devagar. O quarto era simples, luz baixa. E no centro, deitado numa cama de ferro, Davi. Magro, pálido, os olhos fundos, cabelos ralos. Ele dormia, ou parecia dormir. Tubos e máquinas discretas cercavam seu corpo. Augusto deu um passo, depois outro, até parar ao lado da cama. Davi, o filho não abriu os olhos, mas mexeu os lábios, fraco, como se tivesse ouvido uma lembrança antiga. Augusto sentou-se ao lado da cama. Colocou o bebê sobre o colo e segurou a mão fria do filho. Eu fui um tolo, um idiota orgulhoso, mas estou aqui agora. E esse... Ele engoliu em seco. Esse é seu filho, seu menino. Uma lágrima escorreu pelos olhos fechados de Davi. E naquele instante, sem palavras, os três estavam finalmente reunidos. Um avô, um pai e um filho. Augusto permaneceu ao lado da cama durante longos minutos, observando o rosto do filho. Cada linha de expressão, cada marca no rosto de Davi parecia carregar uma história que ele nunca soube, uma vida que o orgulho o impediu de conhecer. O bebê soltou um suspiro e espreguiçou-se nos braços do avô,
como se percebesse que algo estava sendo remendado naquele silêncio. A enfermeira voltou, trazendo uma cadeira mais confortável. O senhor pode ficar um tempo. Ele acorda de vez em quando. Está fraco, mas ainda ouve tudo. Às vezes responde com o olhar. Augusto agradeceu apenas com um gesto. Depois, segurou a mão do filho novamente, apertando com firmeza. Eu deveria ter te procurado antes, murmurou. Mas eu fui covarde. Acreditava que estava certo em tudo, que sabia o que era melhor, e perdi você por isso. As palavras vinham devagar, como quem quebra pedras antigas dentro do peito. Quando você foi embora, eu fingi que não doía. Mas doeu, Davi. Muito. E agora Deus me trouxe aqui, através desse bebê, seu filho, meu neto. Ele apareceu na minha cerca, como uma resposta, como um pedido de perdão que não partiu de você, mas que agora, eu suplico. Davi abriu os olhos devagar. Augusto parou de falar, o coração acelerado. Os olhos do filho estavam turvos, cansados, mas cheios de algo que Augusto reconhecia. Emoção. Pai, sussurrou Davi, a voz quase inaudível. Foi só uma palavra, mas era tudo o que Augusto precisava ouvir. Ele se inclinou, encostou a testa na mão do filho e deixou as lágrimas correrem livres, depois de tantos anos engasgadas. Naquele quarto silencioso, com a luz suave da manhã invadindo pelas frestas da janela, uma nova história começava a nascer. E desta vez, Augusto não pretendia abandonar. Davi tentava manter os olhos abertos, mas o esforço era visível. Mesmo assim, havia uma urgência em seu olhar, como se precisasse entender o que estava acontecendo ali, naquele quarto que agora parecia mais quente, mais vivo, com o bebê nos braços do pai que ele achava ter perdido para sempre. Ele tá bem? Sussurrou, tentando erguer um pouco a cabeça. Augusto o impediu com delicadeza, colocando a mão em seu ombro. Tá sim, meu filho. Tá são, forte. E é lindo. Tem seus olhos. E seu queixo teimoso. Davi esboçou um sorriso fraco, mas genuíno. O bebê, curioso, olhou para ele e emitiu um som leve, quase um riso engasgado. Ela... a mãe... Davi tentou continuar, mas tossiu. Augusto puxou a cadeira para mais perto, segurando a mão do filho com firmeza. Eu li a carta. Ela deixou o menino na minha cerca. Disse que não tinha mais ninguém, que estava doente. Os olhos de Davi se encheram d'água. A Helena... ela não queria isso. Queria criar ele, com dignidade. Mas a doença foi rápida. E eu não conseguia ajudar. Quando ela sentiu que ia partir, insistiu que o entregássemos a você. Disse que, no fundo, acreditava que você ainda era bom. Augusto fechou os olhos, engolindo as lágrimas. Eu fui duro, orgulhoso, e paguei caro. Mas eu vou fazer valer o que ela acreditava. Juro. Davi olhou para o bebê e esticou uma mão fraca, tocando de leve os dedos do menino. O nome dele é Daniel. Ela escolheu. Disse que significava Deus é meu juiz. Ele sorriu, mesmo chorando. Parece apropriado, né? Augusto assentiu, emocionado. Daniel, um nome forte. Ele vai ser criado com amor, por mim e por você, se Deus permitir. Davi olhou para o pai com uma ternura que já não esperava sentir. Você vai ficar por aqui? Augusto segurou firme a mão do filho. Não só vou ficar, eu vim para recomeçar. As horas passaram lentas, mas carregadas de significado. Augusto, que por tantos anos controlou sua fazenda com punho firme e poucas palavras, agora era outro homem. Permanecia ao lado da cama de Davi, alimentando o bebê com mamadeira, contando pequenas histórias da infância do filho e, vez ou outra, limpando discretamente as lágrimas que insistiam em cair. Na manhã seguinte, com Davi ainda dormindo, Augusto saiu do hospital por algumas horas. Foi direto a uma farmácia, depois ao mercado, depois a uma loja de roupas infantis. Caminhava com pressa, como se o tempo corresse contra ele. Ao voltar ao hospital, encontrou a enfermeira surpresa com os pacotes. Trouxe algumas coisas para o Daniel, disse ele meio sem jeito. Roupinhas, fraldas, até um berço desmontável. Sei que aqui não é lugar para isso, mas... Ela sorriu. Não se preocupe, Sr. Augusto. A gente dá um jeito. O importante é o cuidado. E o senhor tá fazendo mais do que muitos fariam. Augusto agradeceu com um leve aceno e entrou no quarto novamente. Davi estava acordado, um pouco mais disposto. Que tanto de coisa é essa? Perguntou, fraco, mas curioso. Coisas pro seu filho. Nosso menino precisa de estrutura. E a partir de agora, nada mais vai faltar para ele.
Davi desviou o olhar emocionado. Eu não sei nem o que dizer. Augusto sentou-se, encarando o filho. Não diga nada agora. Só melhora. Quando você sair daqui, quero te ver lá em casa. Te ver ensinando o Daniel a andar a cavalo, a pescar no rio da fazenda, a ter a vida que eu tirei de você. O silêncio se instalou de novo, mas desta vez era cheio de esperança. Um silêncio que falava mais que qualquer discurso. Davi respirou fundo. Você acha que dá para recomeçar do zero? Augusto olhou para o neto dormindo no bercinho improvisado, depois voltou os olhos para o filho. Com amor, dá. E esse menino é o nosso ponto de partida. Os dias seguintes foram de cuidados intensos e silêncios quebrados. Davi parecia melhorar em alguns momentos, conseguindo se sentar, comer pequenas porções e até conversar por mais tempo com Augusto. Mas havia algo nos olhos dos médicos que não deixava espaço para ilusões. Augusto percebia o jeito como evitavam dar respostas diretas, como falavam com cautela, medindo cada palavra. Ele sabia reconhecer quando alguém escondia a verdade, e aquela verdade doía. Mesmo assim, não demonstrava. Para Davi, era sempre o mesmo discurso firme. Você vai sair dessa. A gente ainda tem muito o que viver. Você vai ensinar o Daniel a nadar naquele açude atrás do celeiro. Lembra? Era o seu lugar preferido. Davi sorria. Fraco, mas sorria. Segurava a mão do pai como quem segurava um novo destino, com dedos trêmulos, mas decididos. Na manhã do quinto dia, um novo médico apareceu, jovem, objetivo e sem rodeios. Senhor Augusto, posso conversar com o senhor lá fora? Augusto assentiu. Deixou o bebê dormindo aos cuidados de Zuleide, que agora também estava hospedada na cidade, ajudando como podia, e seguiu o médico até o corredor. O Davi tem uma infecção pulmonar avançada, agravada por anos sem tratamento adequado. O organismo dele está muito debilitado. Mas ele está melhorando. Ele está comendo, está falando. O médico suspirou. É comum essa aparente melhora. Chamamos de melhora da despedida. Quando o corpo, por algum motivo, reúne energia antes de um colapso final. Augusto empalideceu. O que está dizendo? Que talvez seja a hora de se preparar. Ele precisa de cuidado e conforto. E de paz. Augusto ficou ali parado, como se o chão tivesse desaparecido. As mãos cerradas, o peito em guerra. Lutava contra o que ouvia, mas no fundo, algo em seu coração já sabia. Ele voltou para o quarto. Davi estava acordado, olhando pela janela. O sol entrava tímido, dourando os cabelos ralos do rapaz. Parecia em paz. Pai, disse ele com um sorriso fraco. Hoje o dia tá bonito, né? Augusto se sentou ao lado da cama. Pegou a mão do filho mais uma vez. Tá assim, meu filho. Mas ainda vai ficar mais bonito. No dia que você voltar para casa. O quarto estava em silêncio. Apenas o som do monitor cardíaco marcava o ritmo da vida que ainda resistia. Davi olhava para o teto pensativo, como se suas memórias estivessem sendo reorganizadas, uma a uma, em silêncio. Augusto, sentado ao lado, segurava uma foto nas mãos. Era a única que Davi tinha de Helena, desgastada, dobrada nas pontas, mas ainda viva no olhar da moça. Ela sorria, com o bebê no colo. O mesmo olhar determinado que, anos atrás, ele rejeitara por puro preconceito. Ela me perdoou, sabia? Disse Davi, quebrando o silêncio. Augusto ergueu os olhos, surpreso. Mesmo depois de tudo, do abandono, da doença, da falta de futuro, ela me olhava como se eu ainda fosse alguém. Mesmo sem dinheiro, sem força, sem nada. Augusto respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Davi virou o rosto para ele. Pai, você me perdoa? A pergunta pegou Augusto de cheio. Por um instante ele achou que seria o contrário, que seria ele quem deveria pedir perdão. E de fato, ainda iria. Mas naquele momento, Davi ainda carregava a culpa por ter amado, por ter seguido seu coração, por ter sobrevivido sem apoio. Não. Quem tem que pedir perdão sou eu, Davi. Fui eu quem errou. Fui eu quem te virou as costas quando você mais precisava. Mas hoje eu tô aqui. E não vou mais embora. Davi fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Eu sei. Eu vejo isso agora. E por isso, eu preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa, respondeu Augusto, inclinando-se para mais perto. Promete que vai criar o Daniel como se fosse seu filho. Que ele vai ter tudo o que eu não pude dar. Que ele vai saber de onde veio, que ele vai crescer ouvindo sobre quem foi a mãe dele, e o quanto ela foi corajosa.
Augusto segurou firme a mão do filho e assentiu com a cabeça, a voz embargada. Eu juro, pelo resto da minha vida, ele vai ter tudo, Davi. Vai ter amor, dignidade e um lar. Davi sorriu. E naquele sorriso havia entrega, havia aceitação, mas também havia despedida. Na manhã seguinte, Augusto chegou cedo ao hospital, como vinha fazendo todos os dias. Levava consigo um pequeno álbum de fotos antigas que encontrou no fundo de um armário da fazenda. Queria mostrar ao filho imagens da infância, relembrar momentos, resgatar pedaços esquecidos da história dos dois. Mas ao entrar no quarto, encontrou uma cena inesperada. Davi estava sentado, com travesseiros apoiando as costas, e Daniel, o bebê, aninhado em seu colo. Zuleide, que havia passado a noite ali, sorriu emocionada. Ele pediu. Disse que queria segurar o filho com as próprias mãos, pelo menos uma vez. Augusto se aproximou devagar. Davi olhava para o bebê como se quisesse memorizar cada traço, cada suspiro, cada detalhe daquele pequeno ser que carregava seu sangue e seu nome. Ele é tão pequeno, disse Davi, com a voz embargada, mas já é maior do que tudo que eu imaginei viver. Augusto sentou-se ao lado, engolindo em seco. Ele vai crescer sabendo quem foi o pai. Vai ouvir tudo, cada história, cada coragem. Davi acariciou o rosto do filho com os dedos fracos. Você promete que nunca vai esconder quem eu fui? Prometo. E também prometo contar quem você se tornou. Um homem forte, justo e corajoso. Muito mais corajoso que eu. Davi sorriu. Seus olhos estavam úmidos, mas calmos. Havia uma paz ali que Augusto jamais tinha visto no rosto do filho. Ele entregou o bebê de volta aos braços do avô com delicadeza. Cuida dele e diga que o pai dele tentou. Até o fim. Augusto apertou Daniel contra o peito, lutando para não desabar ali mesmo. Ele vai saber, meu filho, e vai se orgulhar disso. Davi recostou a cabeça, fechando os olhos devagar. Então, já posso descansar. Augusto segurou sua mão. Forte, firme. Descansa, mas saiba que você jamais será esquecido. O quarto ficou em silêncio, e naquele instante, sem alarde, o tempo pareceu parar. O monitor ao lado da cama emitiu um som contínuo e agudo. Augusto arregalou os olhos. O aperto da mão de Davi havia cessado. O peito já não se movia. Por um segundo, ele pensou que era só um cochilo, mais um dos tantos momentos em que o filho descansava. Mas o olhar da enfermeira, que entrou apressada com a sirene do monitor, confirmou a verdade que Augusto não queria aceitar. Hora do óbito, 07h42, disse o médico, depois de fazer os últimos procedimentos com discrição. Augusto permaneceu parado. Não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Daniel começou a chorar no colo do avô, sentindo a mudança súbita de energia no ar. Zuleide entrou logo atrás, com os olhos cheios d'água. Não deu tempo, ela murmurou aproximando-se. Augusto finalmente ergueu os olhos para ela. Deu tempo sim, Zuleide. De ele me perdoar, de me chamar de pai, de segurar o filho. Isso é mais do que eu merecia. Ele se levantou com cuidado, ainda com Daniel nos braços. Olhou uma última vez para o corpo de Davi, tocou a testa do filho e sussurrou. Obrigado, por me dar essa chance, por confiar em mim, mesmo depois de tudo. Zuleide, em silêncio, colocou a mão no ombro dele. Sabia que não havia nada a dizer. Algumas dores não se consolam com palavras. Na saída do quarto, Augusto parou na porta, virou-se e falou em voz baixa. Esse menino nunca vai sentir falta de pai, porque agora ele tem o meu coração inteiro. E com isso, ele deixou o hospital, mas jamais deixaria para trás aquele quarto. A estrada de volta parecia mais longa, embora fosse a mesma que Augusto percorrera dias antes. Mas agora, o silêncio dentro da caminhonete tinha outro peso. No banco de trás, Zuleide embalava Daniel com canções suaves, tentando acalmar o bebê e a si mesma. Augusto mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente vagava entre lembranças e promessas. A imagem de Davi, sorrindo fraco ao segurar o filho, era agora uma tatuagem em sua memória. Ele não queria esquecê-la. Jamais. Quando a caminhonete cruzou os portões da fazenda, os peões pararam o que faziam. Ninguém disse uma palavra. Eles já sabiam. Zuleide desceu primeiro com Daniel nos braços. O bebê dormia profundamente, como se sentisse que agora estava seguro. Augusto desceu em seguida,
Tirou o chapéu e olhou ao redor. Era como se visse tudo pela primeira vez. Tudo isso agora é dele, disse em voz baixa. E eu vou cuidar como nunca cuidei antes. Nos dias que se seguiram, Augusto reorganizou a vida inteira. Criou um quarto novo para Daniel, instalou uma babá eletrônica, contratou uma enfermeira e deixou Zuleide encarregada de tudo. Mas não terceirizou o amor. Esse ele fazia questão de oferecer pessoalmente. Toda noite, sentava-se na cadeira de balanço ao lado do berço e contava histórias. Algumas reais, outras inventadas. Falava de cavalos, de estrelas, de um rapaz chamado Davi que tinha um coração do tamanho do mundo, e sempre ao final dizia baixinho: seu pai te amou mais do que qualquer coisa, e é por isso que eu vou te amar em dobro. A fazenda, antes silenciosa, começou a ecoar risadas de bebê. Os peões notavam o sorriso mais leve de Augusto, os olhos menos severos. Até os animais pareciam perceber a mudança. O homem que um dia havia fechado as portas para o amor, agora as mantinha escancaradas. Porque Daniel não era apenas um neto, era a segunda chance de um pai. O tempo passava, e com ele o bebê crescia. Daniel já sorria com facilidade, reconhecia vozes e se encantava com os sons da fazenda, o relincho dos cavalos, o mugido das vacas, até mesmo o assovio de Augusto, que agora passava mais tempo com ele do que com qualquer outra coisa. Mas a notícia, essa havia voado mais rápido que qualquer boato anterior. A pequena cidade já murmurava com espanto e curiosidade. Você ouviu? O Augusto, aquele fazendeiro fechado, tá criando um bebê. Dizem que é neto dele, e que foi deixado na cerca da fazenda. É mesmo? E o pai do menino? Que fim levou? As perguntas se multiplicavam nas padarias, mercearias, barbearias, mas ninguém tinha as respostas completas. Apenas um homem sabia da história inteira, e ele não se importava com os cochichos. Não mais. Na missa de domingo, Augusto apareceu com Daniel no colo. Os olhares se voltaram imediatamente. Algumas senhoras sorriram com ternura. Outras apenas cochicharam entre si. Mas nada disso abalava a firmeza com que ele segurava o menino. Na hora da bênção final, o padre fez uma pausa e, sem mencionar nomes, disse com clareza: o amor é o único herdeiro que sempre merece perdão. Quando um coração se abre para amar, ele apaga as dores do passado e reconstrói o futuro. Augusto baixou a cabeça, apertando Daniel contra o peito. Zuleide, ao lado, chorava discretamente. Na saída da igreja, uma senhora idosa, a mesma que anos atrás ouvira Augusto recusar ajuda ao próprio filho, aproximou-se. Senhor Augusto, seu neto tem sorte, mas o senhor tem mais ainda. Augusto sorriu, pela primeira vez com os olhos cheios d'água. Eu é que fui salvo por ele. E assim, dia após dia, o que antes era motivo de julgamento, tornou-se inspiração. A história do bebê na cerca já não era um escândalo, era um milagre. Os meses seguintes foram de aprendizado. Para Daniel, que descobria o mundo aos poucos, e para Augusto, que aprendia a ser avô, e de certo modo, pai novamente. Ele, que outrora se orgulhava de nunca trocar uma fralda ou preparar uma mamadeira, agora sabia exatamente a marca preferida do neto, a posição em que ele dormia melhor e o tom certo de assobio que o fazia rir. Cada detalhe, antes ignorado, tornara-se sagrado. Mas não era só dentro da fazenda que a mudança se fazia notar. Augusto, antes conhecido pela frieza nos negócios e pela postura implacável nas reuniões da cooperativa rural, começou a mostrar outra face. Aquele que outrora mal respondia aos cumprimentos na rua, agora parava para conversar com crianças, oferecia frutas aos vizinhos, contratava jovens da comunidade para pequenos serviços, muitos deles filhos de pessoas que ele ignorara no passado. E foi durante uma dessas conversas, numa fila de padaria, que uma jovem mãe se aproximou com um caderno na mão. Seu Augusto, desculpe incomodar, mas meu filho tem um trabalho da escola, é sobre famílias inspiradoras. Ele quis escrever sobre o senhor e o Daniel. Augusto ficou sem palavras. Pegou o caderno. Leu ali, com olhos marejados, a letra ainda torta de uma criança que dizia: o seu Augusto é um avô herói. Ele não largou o netinho. Ele pegou ele no colo e virou pai de novo. Meu pai falou que ele teve coragem. Eu também quero ser corajoso assim. Ele devolveu o caderno com um sorriso tímido e disse: diga a ele que o verdadeiro herói aqui é o Daniel. Ele salvou a minha vida. De volta à fazenda,
Enquanto o sol se punha e os cavalos relinchavam ao longe, Augusto caminhava com Daniel no colo até a velha cerca dos fundos. Parou exatamente no lugar onde tudo havia começado, e ali, olhando o horizonte alaranjado, sussurrou: "Obrigado, meu neto, por me ensinar que nunca é tarde para amar de novo." O tempo seguia seu curso. Daniel agora engatinhava pela varanda da fazenda com risadas altas, enchendo o ar com uma alegria que há anos não habitava aquele lugar. Augusto o acompanhava a cada passo, cuidando para que nenhum obstáculo atrapalhasse o caminho do neto. Era como se, ao proteger Daniel, ele estivesse também tentando reparar cada falha que cometera com Davi. Mas a vida, como sempre, guarda reviravoltas. Numa tarde qualquer, enquanto cuidava de documentos na sede da fazenda, Augusto recebeu uma visita inesperada. Uma caminhonete vermelha, com placa da capital, parou diante da varanda. De dentro, desceu uma mulher de aparência simples, mas com os olhos firmes e expressão aflita. "Boa tarde", disse ela, tirando o chapéu. "O senhor é o Augusto Rodrigues?" "Sou sim", respondeu ele desconfiado, limpando as mãos em um pano antes de se aproximar. "Meu nome é Clara. Eu sou irmã da Helena, mãe do Daniel." A menção ao nome fez o chão estremecer sob os pés de Augusto. Era como se o passado tivesse voltado em carne e osso, batendo à sua porta. "Irmã dela?", repetiu ele, tentando entender. "Sim, soube, bem depois de tudo o que aconteceu. Ela nunca contou para a família. Se afastou de todo mundo quando engravidou. A gente só descobriu quando uma prima em comum nos avisou do falecimento. E da criança." Augusto assentiu lentamente, oferecendo uma cadeira. Zuleide apareceu com um copo de água. "Me desculpe aparecer assim, sem avisar", continuou Clara. "Eu não vim aqui para tirar nada, nem para reclamar de nada. Eu só queria conhecer o Daniel." Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. "Ele tá dormindo agora, mas assim que acordar, vai conhecer a tia dele." Clara sorriu com os olhos marejados. "E o senhor? Tá criando ele sozinho?" "Não sozinho", disse ele, olhando para Zuleide, que sorriu ao fundo. "Mas com todo o amor que eu tenho, e talvez até o amor que neguei no passado." Clara assentiu. "A Helena, ela sempre disse que acreditava na mudança, mesmo quando ninguém mais acreditava. Talvez ela tenha deixado essa missão nas mãos certas." Augusto olhou para o quarto onde o neto dormia e, pela primeira vez, sentiu que talvez estivesse mesmo cumprindo o que foi deixado nas entrelinhas daquela carta. O choro suave de Daniel ecoou pela casa, anunciando que havia acordado de sua soneca da tarde. Augusto levantou-se imediatamente, com passos rápidos, já habituado a reconhecer cada tipo de choro do neto: fome, sono, carinho ou apenas vontade de ver gente. Clara, sentada na varanda, se levantou com certo nervosismo. "Posso?", perguntou com a voz tremendo. Augusto a olhou nos olhos e assentiu. "Claro que pode." Ele voltou com o bebê nos braços, que agora olhava curioso para a nova presença. Daniel tinha olhos atentos, expressivos, e ao ver Clara, estendeu os bracinhos como se reconhecesse algo nela. Um traço, um cheiro, uma energia familiar. Clara não conteve a emoção. Pegou Daniel com cuidado e o aninhou no colo. Ele tem os olhos da Helena", murmurou, beijando a testa do menino com lágrimas escorrendo silenciosamente. "E o jeitinho dela de franzir a testa quando algo o incomoda." Augusto sorriu. A cena mexia com ele mais do que gostaria de admitir. Zuleide observava tudo da cozinha, com os olhos brilhando. Clara ficou um tempo em silêncio, apenas acariciando os cabelos finos do bebê. Então, olhou para Augusto e disse: "Sei que não tenho direito algum, mas se o senhor permitir, gostaria de visitá-lo de vez em quando. Não quero atrapalhar nem me intrometer. Só quero que ele saiba que tem uma parte da mãe dele viva no mundo." Augusto respirou fundo, emocionado com a humildade e a sinceridade na voz dela. "O Daniel vai crescer sabendo a verdade, e saberá também que tem uma tia de coragem. A porta estará sempre aberta para você, Clara." Ela assentiu, aliviada. "Obrigada por cuidar dele, por não abandonar." Augusto olhou para Daniel, agora rindo no colo da tia. "Eu não cuidei do meu filho como devia, mas o Daniel, ele é minha redenção." Naquele momento, uma nova página virava, e com ela surgia um novo capítulo não apenas para Daniel, mas também para Clara, para Augusto e para todas as dores que finalmente estavam encontrando um lar onde pudessem ser curadas.
Os dias seguintes à visita de Clara foram como uma brisa nova entrando pela janela da casa grande. Ela voltou no domingo seguinte, desta vez com um pequeno presente nas mãos. Uma manta bordada com o nome Daniel, cuidadosamente feita à mão. Augusto, observando da varanda, sentiu algo que não sabia nomear. Não era apenas gratidão. Era algo mais sutil. Uma sensação de que o lar estava se preenchendo de vida novamente. Zuleide, que há tempos era a única presença feminina constante naquela casa, foi a primeira a perceber. Ela tem jeito com o menino. E com a casa também, comentou enquanto Clara ajudava a alimentar Daniel na cozinha. Augusto fingiu não ouvir, mas ouviu. A verdade era que Clara se tornava dia após dia uma peça importante naquela nova vida. Ao contrário da irmã, era mais reservada, mas carregava a mesma força silenciosa. Não tentava ocupar espaço, apenas preenchia os vazios com naturalidade. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto Daniel dormia, Clara apareceu na horta com as mangas arregaçadas. Se o senhor me permitir, posso dar uma força por aqui. Sei lidar com terra. Augusto, de chapéu na mão e enxada encostada, hesitou por um segundo. Depois deu de ombros. Permito sim. E agradeço. Eles trabalharam lado a lado por horas, trocando poucas palavras, mas muitos olhares. Não havia segundas intenções, nem promessas não ditas. Era apenas parceria. Um reencontro com a simplicidade. Ao final da tarde, enquanto Clara lavava as mãos no tanque e Augusto fechava o galinheiro, ela disse algo que mexeu com ele. Nunca pensei que um bebê pudesse unir tantas histórias. Helena, Davi, o senhor e até eu. Augusto olhou para ela por um instante. Depois respondeu: o Daniel é mais do que neto. Ele é a chance que Deus me deu de corrigir tudo que eu errei. Clara sorriu. Um sorriso sem pressa. Então vamos fazer isso juntos. E naquele instante, sem promessas, mas com uma verdade silenciosa no ar, Augusto entendeu que talvez, só talvez, o futuro ainda guardasse surpresas boas. O tempo seguia com passos firmes, e a fazenda, antes tomada por silêncio e dureza, agora era sinônimo de movimento, risadas e uma delicadeza que se espalhava até pelos corredores empoeirados da casa. Clara já não era mais uma visita esporádica. Ela vinha todos os dias, ajudava Zuleide com o preparo das papinhas, acompanhava Daniel em seus primeiros passinhos pelo quintal e, sem que ninguém pedisse, organizava pequenos detalhes esquecidos pela pressa dos anos. Um vaso na varanda, um pano novo sobre a mesa, uma receita que fazia Augusto lembrar de sua juventude. O velho fazendeiro, conhecido por sua rigidez, agora sorria com facilidade. À noite, quando Clara se despedia e subia na caminhonete para voltar à cidade, ele ficava parado no portão de madeira, observando até que o veículo desaparecesse na curva da estrada. Zuleide, sempre atenta, percebeu. Tá esperando o quê, Augusto? Que ela te peça para ficar. Ele desviou o olhar, disfarçando. Que conversa é essa, mulher? É só um aviso. Ela disse com um meio sorriso. O coração também precisa de adubo. E você tem deixado o seu em terra seca por tempo demais. Augusto não respondeu. Apenas olhou para dentro de casa, onde Daniel dormia tranquilo no berço, coberto com a manta que Clara havia bordado. Na manhã seguinte, ele surpreendeu a todos. Vestiu sua melhor camisa, limpou as botas, ajeitou o chapéu no espelho da varanda e pegou o carro. Zuleide apareceu na porta com um pano de prato nas mãos. Vai para onde, todo engomado? Só preciso resolver uma coisa na cidade, respondeu ele subindo no carro. Ela sorriu, vendo pela primeira vez em muitos anos aquele brilho nos olhos dele. E então, com o motor ligado e o coração acelerado, Augusto foi atrás do que jamais imaginou procurar de novo. Uma nova chance de amar. Augusto dirigiu até a cidade com as mãos suando e o peito apertado. Era estranho. Ele, que já enfrentara vendavais, lutas por terra e disputas de gado, agora tremia por causa de uma mulher. Uma mulher que havia entrado em sua vida de mansinho e revirado tudo por dentro. Clara trabalhava em uma pequena papelaria. Havia voltado a atender por conta própria, tentando reconstruir sua rotina após a perda da irmã. Quando viu Augusto atravessar a porta da loja, tirando o chapéu com delicadeza, arregalou os olhos. Ué, o senhor por aqui? Vim porque... Ele hesitou, depois respirou fundo. Porque se eu ficasse esperando o momento certo, talvez ele nunca chegasse. Clara parou de empacotar os cadernos que estava organizando e o encarou, confusa, mas atenta. Que momento? O de te dizer
Que você tem feito algo aqui dentro. Ele bateu de leve no peito. Algo que eu nem sabia que ainda era possível. Ela ficou em silêncio, deixando o peso daquelas palavras ecoar entre as prateleiras. Augusto, disse ela baixando o olhar, eu também sinto uma coisa diferente. Mas não quero confundir carinho por Daniel com algo que a gente pode acabar estragando. Ele deu um passo à frente, com firmeza. Eu também pensei nisso. Mas o que eu sinto não é por causa do menino. É por você. Pela mulher que apareceu aqui do nada e me ajudou a reconstruir tudo, sem cobrar nada em troca. Clara sorriu emocionada. Eu achava que você era feito de pedra. E talvez fosse. Mas o Daniel rachou essa pedra e você abriu caminho por dentro. Os dois riram com leveza. O clima entre eles era simples, verdadeiro, como a vida sempre deveria ter sido. Então, disse Clara, pegando as chaves da loja, aceita um café comigo antes que eu desista? Augusto colocou o chapéu de volta, disfarçando o sorriso. Só se for um daqueles que a gente lembra a vida inteira. E assim, pela primeira vez em muito tempo, ele saiu andando de mãos vazias, mas com o coração cheio. O café naquela tarde foi simples, mas inesquecível. Sentados na varanda de uma cafeteria modesta, Augusto e Clara falavam como se já se conhecessem há décadas. Entre uma colherada de bolo e outra de silêncio confortável, os dois descobriam afinidades escondidas. O gosto por música antiga, o amor pelo campo, as memórias de infância entre galinhas e lamaceiros. Sabe o que é engraçado? Disse Clara, sorrindo. Eu cresci ouvindo a Helena dizer que você era um monstro. Um homem rígido, frio, sem perdão. E agora, eu vejo um avô apaixonado e um homem com os olhos mais doces que já vi. Augusto baixou os olhos, mexendo no café com um leve desconforto. Talvez eu tenha sido esse homem, mas perdi tempo demais tentando manter uma imagem de força, enquanto o mundo desmoronava ao meu redor. Clara tocou a mão dele com suavidade. A gente só reconhece a força verdadeira quando vê alguém usar o coração. E você tá usando. Aquele toque foi breve, mas acendeu algo em Augusto que ele não sentia desde os tempos em que Davi era pequeno. Algo que ele acreditava ter morrido junto com a juventude. Quando voltaram à fazenda, o céu estava tingido de laranja e lilás. Daniel, já acordado, correu engatinhando até Clara assim que a viu. Era como se reconhecesse nela a extensão do colo da mãe. Um reflexo do amor que ele havia perdido, mas que de algum modo continuava pulsando. Zuleide, observando de longe, balançava a cabeça em silêncio. Acho que essa casa vai ter mais que um bebê rindo em breve. Vai ter coração batendo alto de novo. Naquela noite, Augusto colocou Daniel para dormir e ficou um tempo a mais ao lado do berço. Depois, ao sair do quarto, encontrou Clara na varanda, olhando as estrelas. Ele se aproximou devagar e, juntos, ficaram em silêncio. Dessa vez, não era preciso dizer mais nada. O que nascia ali não era um romance apressado, mas uma semente rara, daquelas que brotam quando o terreno foi bem preparado, por lágrimas, perdão e amor verdadeiro. Clara passou a ficar cada vez mais tempo na fazenda. No início, ajudava com pequenas tarefas. Depois começou a dormir em um dos quartos de hóspedes nos finais de semana. Tudo de forma natural, sem imposição, como quem já pertencia àquele lugar desde sempre. Daniel a chamava com gritinhos sempre que a via. Seus braços se estendiam para ela como se pedissem colo, mas também história, afeto e presença. Clara retribuía com o mesmo carinho, e Augusto, embora ainda um pouco desconcertado com a rapidez dos sentimentos, percebia que o que estava acontecendo não era uma paixão qualquer. Era a construção silenciosa de um lar. Certa manhã, enquanto alimentavam as galinhas juntos, Clara comentou: às vezes me pego pensando se a Helena lá do céu está vendo tudo isso. E se está, espero que esteja sorrindo. Augusto limpou o suor da testa com o lenço do bolso e respondeu: acho que ela sabia, que tudo acabaria desse jeito. No fundo, ela confiava que eu mudaria, e talvez tenha te enviado por isso. Clara se emocionou, mas não respondeu. Apenas segurou o braço dele por um instante. Um gesto simples, mas carregado de significados. Mais tarde, naquele mesmo dia, Augusto chamou Zuleide para uma conversa. Preciso fazer uma mudança aqui na casa, disse ele com o tom firme de sempre, mas o olhar mais suave. Vai mexer na estrutura? Não, na estrutura do coração. Zuleide cruzou os braços desconfiada. Lá vem. Quero oferecer a Clara o quarto da varanda.
O mesmo onde o Davi cresceu. Acho que ela merece mais que um canto de visita. Merece espaço, conforto. Merece saber que tem lugar aqui. Zuleide sorriu, emocionada. Demorou, hein? Eu precisava ter certeza de que não era só gratidão. E não é. É amor mesmo. Naquela noite, Clara se surpreendeu ao ver o quarto todo arrumado, com flores frescas no criado mudo e um bilhete simples deixado sobre a cama. Esse quarto sempre foi de alguém que eu amei. Agora é seu. Porque amor verdadeiro, a gente não perde duas vezes. E assim, sem pressa, mas com verdade, Clara cruzou a última porta. Não como visita, mas como parte da família. Com Clara agora morando oficialmente na fazenda, a casa grande passou a pulsar de um jeito diferente. Havia flores na mesa do café da manhã, roupas pequenas estendidas no varal e risadas suaves ecoando pelos corredores que antes guardavam apenas silêncio e arrependimento. Daniel agora dava seus primeiros passos firmes, sob os olhos atentos de Clara e Augusto. Cada pequena conquista do menino era celebrada com palmas, câmeras de celular e lágrimas escondidas entre sorrisos. Zuleide, mais do que nunca, parecia realizada. Isso aqui virou lar de novo. Eu achava que só ia ver isso nos meus sonhos, dizia, enquanto mexia no fogão. Augusto, mais contido, apenas assentia, mas Clara via além. Ela percebia os olhares demorados dele ao entardecer, o cuidado dobrado ao contar as histórias para Daniel, o carinho discreto ao arrumar uma cadeira para ela na varanda. Era como se Augusto estivesse aprendendo a amar de um jeito novo, mais maduro, mais verdadeiro. Em um sábado, Augusto surpreendeu a todos ao organizar um pequeno almoço sob as árvores, com mesa de madeira rústica, toalha branca e flores do campo colhidas por ele mesmo. Mas o que é isso, homem? Zuleide perguntou rindo. Um almoço especial, respondeu ele, limpando as mãos num pano de linho. Clara merece. Clara ficou sem palavras quando viu a cena. Sentiu o coração apertar com aquele gesto simples, mas carregado de intenções. Durante o almoço, enquanto Daniel comia pedaços de banana com as mãos e Zuleide contava causos antigos, Augusto levantou o copo de suco e disse: Eu já tive muitas perdas na vida, mas hoje eu olho para essa mesa e vejo o que Deus me devolveu, um neto que me salvou, uma mulher que me ensinou a amar de novo, e uma casa que voltou a ter cheiro de futuro. Clara enxugou os olhos discretamente. A vida sempre dá uma volta, Augusto. E às vezes, ela para exatamente no lugar certo. O vento balançava as árvores acima deles. Daniel ria batendo palmas. E naquele momento ninguém precisava dizer mais nada. A família estava completa. Os dias na fazenda seguiam com leveza. Daniel já corria pelos campos, com as botinhas de couro feitas sob medida e um chapéu que Augusto mandou adaptar especialmente para ele. Clara, agora mais do que uma presença constante, havia se tornado o coração pulsante daquela casa. Certa manhã, Zuleide notou algo diferente. Clara, que sempre acordava cedo para preparar o café, estava pálida, sentada à beira da cama, com uma das mãos sobre o ventre. Augusto, ao vê-la assim, correu em sua direção. Tá sentindo alguma coisa? Quer que eu chame o doutor? Clara olhou para ele, com os olhos marejados, mas um sorriso tímido no canto da boca. Augusto, eu acho que tô grávida. Ele congelou. Por um instante, o tempo pareceu parar ali, entre o quarto e o corredor. Tem certeza? Ainda não. Mas meu corpo tá diferente, e o atraso é real. Augusto sentou-se na beira da cama, o rosto em choque, depois em emoção. Um filho? Clara assentiu, segurando a mão dele. Eu sei que é inesperado, mas se for verdade, eu tô pronta. Só queria saber se você também tá. Augusto apertou a mão dela com firmeza. Eu pensei que nunca mais teria outra chance de ser pai. E agora, Deus me dá duas ao mesmo tempo. Criar Daniel e, quem sabe, ver um novo filho nascer. Zuleide, que observava da porta sem querer interromper, enxugou uma lágrima e voltou para a cozinha sorrindo sozinha. Esse menino vai ter um irmãozinho, ou irmãzinha, e essa casa vai ter ainda mais vida. Naquela tarde, Clara fez o teste. E quando o resultado apareceu, nítido e indiscutível, ela saiu correndo pela varanda com o papel na mão. Augusto! É positivo! Ele a abraçou no meio do terreiro, com Daniel rindo e batendo palmas ao lado, sem saber que sua família acabava de crescer. Era como se o passado tivesse sido perdoado de vez. E o futuro, enfim, começava a florescer. A notícia da gravidez de Clara se espalhou pela fazenda como vento em campo aberto.
Os peões comentavam sorrindo. Zuleide já planejava o enxoval, e até Daniel parecia mais animado, embora não entendesse exatamente o que estava acontecendo. Augusto, por sua vez, mergulhou numa transformação ainda mais profunda. Passou a organizar pessoalmente o antigo galpão de ferramentas, que seria reformado para virar um novo quarto. Mandou buscar tintas coloridas, móveis de madeira sob medida e até uma poltrona de amamentação que ele mesmo escolheu, depois de pesquisar em revistas com mais atenção do que gostaria de admitir. Não sabia que o senhor entendia de decoração, patrão, brincou um dos empregados ao ver o projeto espalhado sobre a mesa. Nem eu, respondeu Augusto, com um sorriso tímido. Mas quando o amor vira casa, a gente aprende até a fazer bordado. Clara acompanhava cada detalhe com o coração derretido. Ver aquele homem, antes tão fechado, agora empenhado em cada passo da nova chegada, era como assistir um milagre acontecendo devagar. Em uma noite chuvosa, os dois estavam sentados na varanda, com Daniel já dormindo. O cheiro da terra molhada misturava-se ao som dos pingos nos telhados de zinco. Sabe, Clara, disse Augusto, olhando para a escuridão além da varanda. Eu achava que meu destino era morrer sozinho, rodeado de terra e arrependimento. E agora? Perguntou ela, deitada no ombro dele. Agora eu acho que nasci de novo. Quando peguei aquele menino na cerca, eu achei que estava recebendo um fardo, mas na verdade era um presente embrulhado em dor. E agora, com esse novo bebê, é como se Deus dissesse: tá vendo? Ainda dá tempo. Clara apertou a mão dele, emocionada. E eu tô aqui para viver tudo isso com você, do começo ao fim. O trovão ao longe parecia um anúncio do que viria. Não uma tempestade, mas um renascimento. Um novo capítulo. Augusto olhou para o céu escuro e sussurrou: que venha a vida. A gente tá pronto para ela agora. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditava nisso com todo o coração. A barriga de Clara crescia a olhos vistos, e com ela, crescia também o envolvimento de toda a cidade. Não era mais apenas um bebê a caminho. Era um símbolo de recomeço, de esperança e de uma família que havia vencido a tragédia com o mais inesperado dos remédios: o amor. Na igreja, o padre fez uma menção discreta no sermão do domingo. Há casas que foram erguidas com cimento e tijolos, e há outras que Deus levanta com perdão e coragem. Os fiéis entenderam o recado. Muitos olhavam para a fileira onde Augusto, Clara e Daniel sentavam-se juntos e sentiam algo diferente. Um respeito que agora vinha acompanhado de ternura. Zuleide, por sua vez, organizou um chá de bebê na varanda da fazenda, com bandeirinhas coloridas, bolo de fubá e lembrancinhas feitas à mão. Foi a primeira vez que a casa de Augusto recebeu tanta gente desde o casamento dele, muitos anos atrás. Esse menino vai nascer cercado de gente boa, disse uma das vizinhas emocionada. Ou menina, respondeu Clara, com um sorriso misterioso. Ainda não sabemos. Augusto estava sentado na cadeira de balanço, com Daniel no colo, observando tudo, cada detalhe, cada risada, cada abraço. Ele pensava em Davi, pensava se o filho, lá do alto, também estaria sorrindo. Foi então que Clara se aproximou, sentando ao lado dele, com as mãos sobre o ventre. Pensou em algum nome? Perguntou, olhando o movimento ao redor. Alguns, respondeu Augusto, com um brilho discreto no olhar. Mas queria saber o que você acha de Helena. Clara parou por um instante. A emoção veio com força. Helena? Por causa da minha irmã? Por causa da mulher que teve coragem de deixar o filho para que ele vivesse? Por causa da mãe que acreditou em mim, mesmo sem me conhecer? E porque esse nome merece ser lembrado com amor. Clara assentiu com os olhos marejados. Então, se for menina, vai ser Helena. Daniel bateu palmas, como se abençoasse a escolha. E naquele dia, não houve uma única alma naquela festa que não sentisse que algo sagrado estava acontecendo ali. Não era só o nascimento de um bebê, era o nascimento de um novo legado. A madrugada chegou com trovões ao longe. A chuva fina caía sobre a fazenda, enquanto todos dormiam em paz. Todos. Menos Clara. Ela se remexia na cama, sentindo algo diferente. Não era apenas desconforto. Era como se o próprio corpo anunciasse: é hora. Augusto acordou com o som da respiração dela acelerada. Clara, tá tudo bem? Eu acho que a bolsa estourou. Ele saltou da cama num pulo, o coração disparado como se fosse o de um menino. Gritou por Zuleide, que surgiu com o roupão ainda pela metade. Pega as coisas! A bolsa dela tá na cômoda!
Eu vou ligar para o hospital. Em poucos minutos tudo estava pronto. Augusto ajudou Clara a entrar na caminhonete, enquanto Zuleide ficava com Daniel nos braços, tentando acalmá-lo. Vai dar tudo certo, ela disse, confiante, mesmo com os olhos molhados. Vai com Deus. A estrada até a cidade parecia mais longa sob a chuva. Clara segurava a mão de Augusto com força. Entre contrações, ela sussurrava. Você tá aqui, né? Até o fim, respondeu ele, com a voz firme, mas o coração apertado. Ao chegarem ao hospital, foram atendidos rapidamente. Os médicos fizeram os primeiros exames e levaram Clara para a ala de parto. Augusto ficou do lado de fora, sentado numa cadeira de plástico, os olhos fixos numa parede branca, fria e silenciosa. Os minutos viraram horas. A madrugada virou manhã, e ele continuava lá, esperando. Por fim, uma enfermeira se aproximou com um sorriso contido. Senhor Augusto, ele se levantou num salto. A bebê nasceu, uma menina forte, saudável. E Clara também está bem. Ele levou a mão ao peito, como se precisasse segurar o coração dentro. Não sabia se ria, chorava ou caía de joelhos. A enfermeira estendeu os braços com um embrulho cor-de-rosa. Ah, quer conhecer a sua neta? Ou filha? Augusto pegou o pacotinho com as mãos trêmulas. Lá dentro, olhos fechados, pele macia, nariz pequeno, estava Helena. Bem-vinda ao mundo, minha flor, sussurrou ele, beijando a testa da bebê. Você nem imagina o quanto já é amada. E naquele momento, com o coração cheio e os olhos molhados, Augusto entendeu. A vida havia lhe dado mais do que uma segunda chance. Ela havia lhe dado redenção. 2 dias depois, com o céu limpo e o canto dos pássaros anunciando um novo ciclo, a caminhonete de Augusto voltou a cruzar os portões da fazenda. Mas dessa vez, o que ele trazia nos braços não era apenas um bebê. Era um milagre embrulhado em pano cor-de-rosa. Zuleide esperava no alpendre, com Daniel no colo e lágrimas nos olhos. Ela é linda, murmurou, tocando de leve os pezinhos da recém-nascida. Tão pequena, mas já parece trazer paz. Augusto desceu com cuidado, ajudou Clara a sair do carro e juntos entraram em casa sob os aplausos improvisados dos peões que haviam parado tudo para assistir à chegada da nova fazendeirinha, como brincavam. Daniel olhou curioso para a irmãzinha e, num gesto espontâneo, tentou beijar a testa dela. Riu, depois apontou. Bebi, bebi. Todos riram. Naquela noite, o jantar foi diferente. Não havia luxo, mas havia fartura. Zuleide preparou a galinhada mais cheirosa que já fizera, e Clara, mesmo cansada, sentou-se à mesa com a pequena Helena dormindo em seus braços, como se entendesse que aquele momento era especial. Augusto, de pé, olhou ao redor da mesa. Há alguns meses, essa casa era só silêncio, um silêncio que me comia por dentro. Hoje, ela canta, com o choro de criança, com risadas, com passos pequenos, e tudo isso começou com uma carta deixada na cerca. Todos ficaram em silêncio por um instante. Clara apertou a mão dele por debaixo da mesa. E hoje, aquela cerca é o marco do nosso recomeço. Augusto assentiu. E ao olhar para Daniel de um lado e Helena do outro, sentiu algo que jamais imaginou voltar a sentir. Plenitude. Naquela noite, antes de dormir, ele saiu sozinho até a velha cerca dos fundos. Parou no exato lugar onde tudo havia começado. E com os olhos no céu estrelado, sussurrou. Obrigado, Davi, por confiar em mim, por deixar o maior tesouro da sua vida nas minhas mãos. Eu juro que vou honrar cada segundo e cuidar dos teus como se fossem minha própria alma. O vento soprou entre as árvores como uma resposta suave vinda de longe, e Augusto voltou para casa com o coração em paz. A rotina na fazenda havia mudado de forma irreversível, e para melhor. Agora, o canto do galo se misturava ao choro da pequena Helena, e as manhãs eram preenchidas com mamadeiras, risadas e os primeiros passos desajeitados de Daniel correndo atrás das galinhas. Augusto parecia ter rejuvenescido. Aos olhos dos empregados, ele não era mais apenas o patrão sério de outros tempos. Era um homem renovado, com um olhar mais leve, sorriso fácil e uma disposição que parecia impossível para alguém com tantas marcas no passado. Mas havia algo mais que fervilhava em seu peito. Certa tarde, enquanto Clara descansava com Helena no colo e Daniel dormia com Zuleide no alpendre, Augusto entrou no antigo escritório que por anos usou apenas para contas e planilhas. Sentou-se diante da escrivaninha,
puxou uma folha em branco e começou a escrever com a mesma caneta que usava nos tempos de jovem fazendeiro. Clara, desde o dia em que você apareceu naquela porteira, eu comecei a respirar diferente. Você trouxe cor para essa casa, esperança para o meu coração, e uma nova vida que me ensinou o que é amar de novo, sem medo. Sei que a gente construiu tudo isso devagar, passo por passo, com respeito e verdade. Mas eu não quero mais chamar isso de convivência. Quero chamar de família. Quero te chamar de esposa. Casa comigo? Dobrou o papel com cuidado e colocou dentro de uma pequena caixa de madeira, junto com uma aliança simples, feita por um ourives local, moldada a partir de um anel antigo que pertencia à sua mãe. Naquela noite, durante o jantar à luz de lamparinas no terreiro da fazenda, Clara notou o nervosismo de Augusto. Que foi, homem? Tá estranho. Ele pigarreou, levantou-se e pediu atenção. Tem algo que venho guardando há tempo demais, e acho que tá na hora de soltar pro mundo. Clara arregalou os olhos sem entender. Augusto entregou a caixinha em suas mãos. Ela abriu devagar, e ao ver o anel e a carta, cobriu a boca com a mão, surpresa. Isso é um pedido. De vida, de futuro, de amor. Clara se levantou devagar, com os olhos marejados. Sim, 1000 vezes sim. Zuleide bateu palmas com um pano de prato na mão. Daniel gritou, viva! Sem saber por quê. E os peões da fazenda comemoraram como se estivessem numa final de Copa do Mundo. Naquela noite, debaixo do céu estrelado e entre as risadas de uma família reconstruída, Clara e Augusto selaram uma promessa. A de nunca mais deixarem o amor para depois. A notícia do casamento se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Não era apenas o matrimônio de um casal. Era o ápice de uma história que todos, de alguma forma, haviam acompanhado. Desde a chegada misteriosa do bebê na cerca, até a transformação daquele homem que, por anos, foi visto como inacessível. Você acredita que o seu Augusto vai casar de novo? Perguntavam na fila da farmácia. Não só acredito, como vou fazer o bolo, respondia a dona Zuleide, cheia de orgulho. Clara, entre as mamadas da pequena Helena e os primeiros desenhos de Daniel nas paredes da varanda, organizava tudo com leveza e brilho nos olhos. Augusto, por sua vez, tomava decisões com a seriedade de quem conduzia uma colheita. Cada detalhe era importante. Quero tudo simples, mas bonito, dizia. Nada de ostentação, mas com verdade em cada flor, em cada cadeira. A cerimônia seria realizada no campo, debaixo da árvore centenária que ficava ao fundo da fazenda. A mesma árvore onde Davi, ainda criança, amarrava balanços improvisados e lia escondido os livros que ganhava da escola. É como se ele fosse estar lá também, disse Clara ao escolher o local. Augusto não respondeu. Apenas assentiu com os olhos brilhando. Quando o grande dia chegou, o campo estava florido como nunca. As cadeiras de palha formavam um corredor estreito até o altar feito de madeira bruta, decorado com ramos de lavanda e girassóis colhidos pelos próprios peões. Daniel entrou primeiro, vestido com calça jeans e suspensório, segurando uma plaquinha de madeira. Aqui vem a mulher que salvou meu vovô. O riso e o choro se misturaram entre os convidados. E então, Clara surgiu. Vestido branco simples, cabelo preso com delicadeza, e o olhar firme de quem já havia atravessado a dor e escolhido o amor. Augusto, ao vê-la caminhar até ele, sentiu os joelhos fraquejarem, não por nervosismo, mas por gratidão. Nunca pensei que seria feliz assim, Clara. Você fez isso com a minha vida, sussurrou ele ao segurá-la pelas mãos. E você fez isso com a minha, respondeu ela com a voz embargada. O padre não precisou de muitos discursos. Naquele campo, cercado de risos, lágrimas e bênçãos vindas até do céu, duas almas antes quebradas se tornavam finalmente inteiras. Após o sim trocado sob a sombra da árvore centenária, os convidados se reuniram em torno de uma longa mesa improvisada, coberta com toalhas brancas e enfeitada com flores do campo. Não havia luxo, mas havia tudo. Zuleide servia empadões e doces caseiros com o avental mais bonito que encontrou. Os peões brindavam com garrafas de suco e refrigerante, e as crianças corriam descalças pelos arredores sob os olhos atentos de Daniel, que mesmo pequeno, parecia entender que aquele era um dia diferente. Augusto, com Helena nos braços, pediu silêncio. Bateu levemente um garfo na lateral do copo e se levantou. Posso dizer algumas palavras? Todos assentiram. O silêncio se fez.
Ele olhou para Clara, depois para os filhos e finalmente para os rostos que o cercavam. Alguns antigos, outros recentes, mas todos essenciais. Eu sou um homem que já errou muito, que já fechou a porta para quem mais precisava, que achava que ser forte era nunca chorar, nunca perdoar. Mas a vida, a vida, ela tem um jeito estranho de ensinar. Pigarreou, a voz embargada. Um dia, encontrei um bebê na minha cerca, e junto com ele, uma carta que me quebrou por dentro. Aquela criança. Não era só meu neto, era minha redenção. Foi ele que abriu caminho para que eu reencontrasse o amor. Primeiro pelo meu filho, depois por essa mulher que está aqui hoje, do meu lado. Clara chorava em silêncio, apertando a mão de Daniel. A fazenda hoje não é mais só terra, gado e trabalho. É casa, é abrigo, é família. E tudo isso foi possível porque Deus, em sua infinita misericórdia, me deu uma segunda chance. Eu prometo, diante de todos aqui, que nunca mais vou desperdiçar um minuto sequer da vida que me foi devolvida. Helena se remexeu nos braços do pai e soltou um pequeno som, como se confirmasse tudo. Risadas se misturaram aos aplausos, e ali, diante dos céus e da terra que o viram se perder e se reencontrar, Augusto entendeu. Ele não havia apenas reconstruído uma família, ele havia sido reconstruído por ela. Os meses seguintes passaram como uma estação amena. Nem tempestade, nem calmaria total. Apenas o fluxo natural da vida, com suas alegrias, suas noites mal dormidas e seus pequenos desafios diários. Daniel agora já articulava frases completas e corria com mais firmeza pelos corredores da casa grande, sempre acompanhado por Helena em seus primeiros passos trêmulos, agarrada em tudo o que pudesse servir de apoio, do sofá ao rabo do cachorro. Clara era o coração daquela casa. Com um lenço no cabelo e uma calma invejável, ela coordenava tudo, desde os horários das mamadas até as pequenas melhorias na escola local, onde passou a ajudar como voluntária. A cidade já a via como a nova senhora da fazenda, mas ela nunca deixou que isso lhe subisse à cabeça. Augusto, por sua vez, estava diferente até na postura. Já não andava com os ombros tensos nem com os olhos duros. Passava mais tempo no alpendre do que no curral, e adorava se sentar ao fim da tarde com Helena no colo, observando o sol desaparecer atrás das colinas. Foi numa dessas tardes, enquanto Clara costurava uma nova roupinha para Helena e Daniel brincava com pedrinhas perto do chiqueiro, que Augusto disse algo que a surpreendeu. Eu tenho pensado em deixar a fazenda nas mãos de alguém mais jovem. Talvez me afastar um pouco dos negócios. Clara ergueu os olhos, surpresa. Afastar? Você ama essa terra? Amo. Mas agora, amo mais ainda o que construí dentro dela. E quero aproveitar isso. Ser um pai inteiro para os dois. Um marido completo. E quem sabe, escrever um livro. Um livro? Augusto sorriu, tímido. Sobre tudo isso. Sobre arrependimento, perdão e sobre um bebê deixado numa cerca. Acho que tem gente por aí que precisava ouvir essa história. Clara largou a costura, caminhou até ele e beijou sua testa. Você não quer só contar uma história, Augusto. Você quer devolver ao mundo o que a vida te deu. E isso é o mais bonito que alguém pode fazer. Ele olhou para o horizonte, onde o céu já se tingia de laranja e lilás. Talvez seja isso mesmo. Recomeçar não é apagar o passado. É dar um novo fim para ele. E com Helena cochilando no colo, Daniel sorrindo no chão e Clara ao lado, ele soube, mais uma vez, que não havia erro maior do que ter acreditado que a felicidade não era para ele. O tempo agora parecia andar com mais delicadeza dentro daquela casa. Cada gesto era aproveitado como uma fotografia. Daniel contando histórias inventadas para a irmã. Helena soltando seus primeiros papai e mamãe entre risos. Clara colhendo flores no quintal como quem colhe promessas. E Augusto, ele vivia. Não sobrevivia mais. Vivia com tudo o que tinha. A decisão de se afastar da administração da fazenda foi recebida com respeito pelos peões. Ele ainda era o nome por trás das decisões importantes, mas agora deixava a lida pesada para os mais jovens. Dava espaço. Confiava. O senhor tem certeza disso? Perguntaram os mais antigos. Tenho, porque agora eu sou responsável por uma outra plantação, respondeu ele. Uma que cresce dentro de casa. Chama-se Família. O livro começou a ser escrito à mão,
em cadernos simples entre uma madrugada e outra, enquanto Clara dormia e as crianças ressonavam em quartos coloridos e cheios de vida. Ele começava assim. Tudo começou com um choro baixinho. Um bebê embrulhado num cobertor simples, deixado à beira de uma cerca. E ali, naquele instante, o mundo mudou para sempre. Zuleide lia os rascunhos antes de qualquer um, sempre com olhos marejados e um pano de prato no colo. Isso aqui, Augusto, não é só sua história. É a história de todos que já acharam que era tarde demais. Num fim de semana ensolarado, a família foi até o coreto da cidade, onde acontecia uma pequena feira de livros e artesanato. Clara levou doces que ela mesma fazia. Daniel correu entre as barraquinhas e Helena andou pela primeira vez sem apoio, arrancando aplausos dos curiosos. Augusto ficou olhando de longe, e naquele instante, cercado de vida e de recomeços, entendeu que a história dele não era sobre culpa, perda ou arrependimento. Era sobre o que nasce depois da dor. Era sobre o amor que insiste. Era sobre o milagre de uma nova chance. O tempo passou, não como uma rajada, mas como um rio que sabe o caminho. Helena agora corria pela casa, com os cabelos soltos e um laço na cabeça, enquanto Daniel já começava a frequentar a escola, orgulhoso de carregar o sobrenome do avô. Augusto, de cabelos mais brancos e passos mais lentos, se tornara uma espécie de lenda viva na cidade. Não por suas terras, mas por sua história. A do homem que um dia encontrou um bebê na cerca e descobriu ali o próprio coração. O livro, agora finalizado, foi impresso com capa simples, mas poderosa. O bebê na cerca, quando a vida resolve recomeçar. Lançado numa pequena livraria da cidade, o evento foi um encontro de gerações. Jovens, idosos, mães solteiras, pais arrependidos, filhos distantes. Todos se viam naquela história de transformação. Durante o lançamento, uma moça se aproximou de Augusto com lágrimas nos olhos. Eu li sua história. E liguei para o meu pai depois de 3 anos sem falar com ele. O senhor não salvou só a sua família, salvou a minha também. Augusto apenas sorriu. Não havia mais vaidade em seus gestos. Havia apenas gratidão. De volta à fazenda, Clara o esperava na varanda, com os pés descalços e a xícara de chá nas mãos. Como foi? Melhor do que eu sonhei. E mais do que eu merecia. Ela se levantou, caminhou até ele e o abraçou, sentindo o peito dele bater forte. O mesmo peito que anos antes era feito de pedra, agora pulsava como um campo fértil. Naquela noite, com os filhos dormindo, os galos em silêncio e o céu limpo como nunca, Clara olhou para Augusto e disse: Você já reparou? A cerca onde tudo começou tá florindo. Tem até borboleta pousando nela. Augusto fechou os olhos por um segundo, sentindo o vento tocar seu rosto. Até a cerca entendeu que o passado pode virar jardim. Eles se abraçaram em silêncio, porque quando o amor floresce, não há mais palavras. Na manhã do aniversário de 5 anos de Daniel, a fazenda amanheceu em festa. Balões coloridos enfeitavam a varanda. Mesas com toalhas quadriculadas estavam repletas de quitutes preparados por Zuleide, e o som de risadas infantis ecoava pelos campos como música. Helena, já com 2 aninhos, corria atrás das galinhas usando um vestidinho amarelo, enquanto Daniel, com o mesmo sorriso sapeca do pai, distribuía abraços e convidava até os animais da fazenda para o bolo da vitória, como ele chamava. Augusto observava tudo de longe, sentado em sua cadeira de balanço. No colo, segurava o segundo exemplar do seu livro, agora já em reimpressão, com dedicatória especial à família. Clara sentou-se ao seu lado, com um copo de suco na mão e os olhos voltados para os filhos. Eles não têm ideia da história que vivem, disse ela. Ainda não, respondeu Augusto com um sorriso. Mas um dia vão ler, e vão entender que nasceram do amor, mas também da coragem e do perdão. Ao fundo, Zuleide acenava para que todos se reunissem perto da árvore centenária. É hora de cantar os parabéns. Augusto se levantou com um pouco de esforço, mas foi. Sempre ia, porque agora ele sabia que estar presente era a maior declaração de amor que alguém podia fazer. Daniel subiu em uma pequena caixa de madeira para alcançar o bolo. Augusto ficou atrás, com as mãos sobre os ombros do neto. E quando todos começaram a cantar, Augusto fechou os olhos por um instante e viu Davi, não com tristeza, mas com paz. O filho sorria, à sombra da árvore, como quem dizia: Você cumpriu sua promessa. Augusto sorriu de volta. Uma lágrima caiu, mas não era de dor.
Era de gratidão. O parabéns terminou em aplausos. Daniel apagou as velhinhas com um sopro forte, e naquele momento, Augusto entendeu que sua missão na Terra estava completa. Não porque havia conquistado terras, escrito livros ou vencido batalhas, mas porque no fim das contas ele havia aprendido a amar. E o amor, esse sim, era o verdadeiro milagre deixado na cerca.